Sejam todos muito bem-vindos a este novo quadro do canal Fim de Papo, onde eu vou tratar de alguns assuntos, assuntos avulsos, não vai ter um conteúdo sistemático aqui, onde nós vamos construir um raciocínio, como eu comecei a fazer na oficina de simbólica, como eu tenho feito no Depósito da Fé. Serão conteúdos mais avulsos, porém não vai deixar de ter uma certa profundidade. Às vezes eu vou realmente tratar de alguns temas que vão exigir um pouco da atenção de vocês, certo? Só que com um tom mais irreverente, certo? Não vai ser com essa pegada, de aula, tá? Vai ser um pouco parecido com aquilo que eu fiz algumas semanas atrás, no vídeo onde eu comentei sobre o carro alegórico, que estava lá com a cabeça de Dom Pedro, fiz um breve comentário, eu gostei do estilo do vídeo e resolvi então, selecionei alguns assuntos em que eu devo tratar, e vou dar continuidade, certo? Dessa forma. Então, esse é o novo quadro e os vídeos talvez serão quinzenais, tá? Talvez, certo? Os vídeos deste quadro. Por que talvez? Porque eu ainda vou fazer alguns comentários de livros, que eu fazia também, dos livros que eu tenho lido. Gostei do livro, não tem comentário dele na internet, então vou fazer, certo? E o Depósito da Fé também vai continuar semanalmente. Então, provavelmente o Fim de Papo será quinzenal, certo? Salvo algum imprevisto, certo? Os donos da minha agenda, que são os meus filhos, eles podem dizer, não, papai, o senhor não vai gravar vídeo hoje. E aí, simplesmente, não vai ter o vídeo no dia que não der para gravar, tá? Fiquem aí sobre aviso. Mas a ideia é essa, Se tudo der certo, serão vídeos quinzenais. E o primeiro vídeo, oficial do quadro, né, do carro alegórico, foi um protótipo. Não tinha nem a ideia de fazer esse quadro. Então, hoje, como um primeiro vídeo, eu quero fazer um comentário acerca do meu envolvimento com esses movimentos políticos dos últimos anos. Então, esse vídeo não é sobre política, tá? Esse vídeo é mais sobre mim, certo? Esse vídeo é sobre mim. Então, o que eu tenho a dizer sobre o meu envolvimento? Como que eu participei desses movimentos? Como que eu lidei com esse tipo de coisa? E o título é esse, Fui massa de manobra da direita. E de fato eu fui. Não porque a direita quis que fosse assim, Então, mais uma vez, não estou criticando aqui, a direita nem a esquerda, tá? Nem o centro, nem qualquer coisa que o valha, Estou fazendo uma análise do meu percurso, do meu caminho, do meu trajeto. Então, por que eu fui massa de manobra? Quando eu era mais jovem, no ensino médio, lá para os meus 15, 16 anos, eu já estava ali perto de poder tirar o meu título de eleitor. E o que eu fiz? Eu falei, não vou tirar o título agora. Só vou tirar quando eu for obrigado a votar. O jovem não entende nada de política, para que eu quero votar? Eu tinha essa empáfia. E falava isso com os meus colegas mesmo. Alguns até comentavam, não sei o que, vamos votar. Na época estava ali, período eleitoral da Dilma. E aí muita gente invocada e tal. Tinha uns levantes na escola, na escola pública. E aí eu dizia isso, Dizia isso. Que nada, jovem não entende nada de política, para que eu vou votar agora? Não sei nada desse negócio, vou perder meu voto. Pronto, não tirei o título. E aí eu fui obrigado a tirar quando eu tinha 19 anos, se não me engano, para uma eleição para a prefeitura, daqui da cidade. Não era de presidente, era de prefeito. E aí fui obrigado, tirei o título e comecei minha vida eleitoral. E aí aconteceu, nesse meio tempo, aconteceu meu processo de conversão, movimentos de jovem, o efeito manada de jovem foi acontecendo. Não é porque eu me converti que isso não aconteceu. E é um retrato justamente disso, que o jovem, ele é jovem independente de onde ele esteja, seja do lado da direita, da esquerda, seja católico, seja no mundo, independente, existe esse movimento do jovem que quer seguir o grupo. Tá? E comigo não foi diferente. Eu segui o grupo, claro, tem muitas coisas boas, me beneficiei em muitas coisas desse efeito, me aproximei de pessoas boas, comecei a compreender a igreja, estudei apologética, fiz a consagração à Nossa Senhora, Claro, tudo no efeito de grupo, e muitas coisas boas, tirei proveito de muita coisa disso.
Não estou me arrependendo de tudo que eu fiz de forma alguma, né? Estou retratando uma fase, né? Um evento que aconteceu por ser jovem. Foi esse efeito de grupo, certo? Fui me aproximando de pessoas, pessoas que gostavam dessas coisas, então eu fui também gostando dessas coisas. E aí então surgiu esse movimento de que católico tinha que ser contra um lado e, consequentemente, a favor do outro. Esse foi o erro, né? Então eu, como sempre tive muita empáfia, sempre fui muito orgulhoso, o que aconteceu? Né? Essa empáfia de jovem não entende nada de política, para que eu vou votar, se transformou no quem não vota no candidato tal está pecando. Então eu virei uma espécie de cruzadinho, né, da política do candidato X. Que provavelmente vocês já entenderam. Né? Eu não vou ficar citando nomes aqui para o vídeo não diminuir o alcance. Já estou falando palavras que não deveriam ser ditas, então se eu disser nomes aí piora tudo. Né? Mas vocês já estão entendendo, mais ou menos, né? Qual é que é a lógica da coisa. Então, se o católico tem que ser contra o lado X, tem que ser a favor do Y. E se não for a favor do Y, está deixando o lado X ganhar e está pecando. Está errado. Não é católico. Então, fui dessa laia, fui desse tipo. Né? E perdi amigos por conta disso. Né? Pessoas se afastaram de mim por conta disso. Porque eram pessoas mais favoráveis do lado X, mesmo estando na igreja, e eu não aceitava uma coisa dessa, não admitia uma coisa dessa. E aí fui seguindo, né? Participei de carreata, né? Teve uma específica que eu ainda perdi a voz, fui trabalhar no outro dia sem voz e morrendo de orgulho, né? Achando um máximo ter perdido a voz numa carreata de tanto gritar o nome do candidato. Né? Enfim, assim, não tô dizendo que meu voto foi ruim, mas estou dizendo que meu envolvimento não foi o envolvimento de uma pessoa que de fato tinha consciência do que estava fazendo. Eu não tinha plena consciência do que eu estava fazendo. Para começo de conversa, se vocês olham aqui para minha prateleira, né, todos os meus livros físicos estão aqui. Todos eles, né, salvo um ou outro que está emprestado. Então, e os que eu estou na frente não dá para vocês verem. Mas então, os livros do professor Olavo de Carvalho, inclusive hoje, 29 de abril, é o aniversário, né, do professor Olavo. Vamos fazer uma memória honrosa dele aí, tá? Mas beleza. Os livros dele aqui, certo? Quem conhece deve saber aí que esses coloridinhos aí da primeira prateleira são os livros do professor Olavo. Nenhum é sobre política. Tá, beleza. No meio do caminho eu comprei um ou outro que eu estava lendo e não estava entendendo nada. Porque era um conteúdo pesado demais e eu ainda estava no processo de aprendizado, né? Tentando atropelar o caminho, ao invés de ler literatura, certo? Eu partia para a política, às vezes eu intercalava. Então, muitos livros do professor Olavo eu só fui entendendo ao longo do caminho e outros eu ainda estou tentando entender, certo? Mas, de todo modo, o que me interessava na figura do professor Olavo sempre foi a filosofia, nunca foi a política. Eu nunca assisti, para vocês terem ideia, um único episódio do Throat Speak. Nunca. Salvo os cortes que alguns amigos me mandavam. Né? Alguns cortes até longos. Né? Que às vezes ele tratava de um assunto ou outro que é da minha alçada, das coisas que eu me interessava em estudar, então eu ia lá e eu via. Mas, fora isso, nunca tive interesse. Nunca, de verdade. De verdade. Gostava das coisas mais filosóficas. Né? E aí, estão aí os livros do professor Olavo. Não tenho a coleção das cartas de um terráqueo, né, a coleção do imbecil coletivo, porque nunca me interessei. Quando ele puxava a veia para o lado da política, eu não vou entender nada, não vou nem prestar atenção. E de fato, nem prestava atenção. Né? O mínimo está aí porque foi o primeiro. Certo? Foi através do mínimo que eu, de fato, tive essa minha conversão intelectual, digamos assim. Né? Não estou dizendo que eu sou intelectual, mas foi minha conversão intelectual no sentido de que eu era um completo idiota e não gostava de estudar, certo? Pescava virado nos 600 para poder passar nas provas e tinha algo dentro de mim que chamava para esse lado, mas a preguiça, certo? Os conteúdos também que eu via não desciam. E quando amigos católicos nesse processo me apresentaram esse livro, né, eu falei, eu fiz o compromisso, não. Eles fizeram o compromisso do grupo de ler em 60 dias, eu li em 30. Eu devorei esse livro. Não entendi tudo, tá? Não entendi muito, vamos dizer assim. Mas o que eu entendi foi, eu sou um completo idiota.
eu preciso parar de ser assim. Eu preciso começar a estudar. Eu preciso ler, eu não posso ficar sem ler. Essa foi a virada de chave que eu tive quando eu li o mínimo. E desde o mínimo até hoje eu não paro de ler. Eu sempre estou lendo um livro ou outro, né? Ou até dois ou três. Não quer dizer que eu sou grande coisa, não quer dizer que eu leio muitos livros por ano, porque eu sou muito lento, né, para ler ainda. Eu leio livros muito devagar, às vezes eu largo o livro para lá, não estou entendendo, né? Dou um tempo, volto. Até literatura, às vezes não funciona, não encaixa, porque eu também tenho um gosto meio específico de literatura, não é qualquer livro de literatura que eu consigo ler, não por dificuldade cognitiva ou qualquer coisa que o valha, é dificuldade de atenção mesmo. Quando o assunto, né, o enredo, não me chama a atenção, eu não consigo me prender à história, eu não consigo dar continuidade ao livro, eu paro, deixo lá. Né? Volto depois ou nem volto. Certo? Tem um exemplo aqui, o Vermelho e o Negro, eu tenho aqui, eu já tentei ler duas vezes esse livro e ainda não funcionou. Não funcionou. Deixei para lá. Uma hora eu volto nele. Né? Aí outros livros eu faço esse processo, volto. Os Noivos do Manzoni, por exemplo, né? Foi um livro que eu comecei, parei, quando eu retomei de uma vez. Né? Consegui ler o livro inteiro. Né? Então tem um disso. É que é muito questão de gosto. Né? Muito questão de gosto. Então por isso que desde quando eu voltei com o conteúdo no Instagram e quando eu comecei esse canal, né, não quis ter essa pegada intelectual, porque eu não sou intelectual, né? Sou um cara que não quero ser idiota, né? Estou lutando para não ser o idiota, então estou estudando, estou lendo, certo? Para aprender e tal, e claro, nesse processo, agradeço muito por ter aprendido muitas coisas e coisas que estão me rendendo um desenvolvimento, certo? Desenvolvimento como pessoa e tal, enfim. Então, é isso. Nunca me interessei pelos assuntos quando ele tratava de política. E por que que eu estava tão envolvido assim nesses movimentos? Porque eu era só um jovem que queria estar no meio do grupo, no meio da galera. Né? Não tenho o livro aqui, mas é uma espécie do imbecil coletivo, né? Que se juntam para se imbecilizar juntos. Né? Então, claro, não estou julgando ninguém, tá? Não estou julgando, não estou dizendo que todos estavam dessa mesma forma. Né? É impossível eu conseguir dizer isso. Né? Seria muita petulância da minha parte eu dizer que estava todo mundo na mesma postura que eu. Né? Tem gente que se interessa pelo assunto. Tem gente que estava ali de verdade. Né? Tem pessoas que eu ainda convivo dessa época que eu vejo que de fato elas estavam inteiras naquele negócio. Né? Porque até hoje elas se dedicam, elas gostam, elas estudam. Né? Ao contrário de mim, já leram todas as cartas de um terráqueo. Né? Então, enfim, né? Cada um tem um gosto, né? Cada um tem um caminho. E o meu foi esse. O meu caminho foi esse. Né? Fui massa de manobra, porque eu só estava seguindo o grupo. Não estava ali de verdade, não estava ali por inteiro. Como uma pessoa que, de fato, se interessava por aquilo, que gostava daquilo. Né? Então, beleza. Né? Não estou dizendo que me arrependo de tudo, mas reconheço que era só um jovem. Tá? Não deixei de ser jovem porque ainda hoje, né, com 30 anos, carrego muitas coisas da minha imaturidade, né? Enfim, por uma série de fatores, não vou aqui ficar culpando ninguém, é a geração, né, que está mudada, enfim, é a vida que eu levei, né, não sei o quê, é trauma de infância, não sei o quê. Tá, não vou ficar culpando ninguém aqui, né? Cada um sabe de suas dificuldades, cada um sabe de sua imaturidade, né? E eu ainda hoje reconheço que não sou um cara perfeito, né? Não sou um cara pleno, não sou um cara de, sei lá, bem resolvido de 40, 50 anos, né? Ainda tenho meus defeitos, ainda tenho minhas tolices de jovem. Mas essa, graças a Deus, eu reconheço que foi uma tolice e eu não estou levando para frente, sabe? E também quis fazer esse vídeo, né, já encerrando, não é para dizer que, beleza, então se eu reconheci isso, agora eu sou do outro lado. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente é obrigado a ter assim um lado, né? Que diacho, né? Por que que, eu sou contra um lado, então sou a favor do outro, sou obrigado a ser a favor do outro, né? É exatamente isso que eu tô falando aqui, né? Que tá errado, que não é assim. Não quer dizer que agora eu tô contra o lado que eu estava a favor antes. Não é assim. Eu só simplesmente tô nem aí para isso. Simplesmente tô, né, dou de ombros, né? Dando de ombros para isso. Não faço questão, não me interessa, né? Eu vou agir da forma como eu comecei a pensar lá no início da minha conversão. Quando chegar a época, eu me preocupo em entender o que está acontecendo,
né? Vejo com os meus amigos que de fato estudam, que entendem do assunto, para eles me orientarem a qual é o melhor caminho a se fazer, pessoal, e por quê. Pronto. Né? E na hora eu exerço minha cidadania, né? De uma forma um pouco consciente, sem essa bestajada de grupo, de efeito manada, de estar no meio ali fazendo bagunça. Não, não é para mim, tá? Isso não é para mim. E é isso. Né? Se tem um rótulo que eu tenho, é católico, tá? Graças a Deus. Que Deus me conserve assim, que Nossa Senhora me conserve. Né? Mas rótulo político, tô nem aí, tá? Tô nem aí. Nem direita, nem esquerda, nem centro, nem sudoeste, noroeste, sei lá que raio de direção que tenha. Não tô nem aí, tá? Não tô nem aí para nenhum desse tipo de coisa. Que essa reflexão sirva para que cada um olhe para si, né? Veja, né, o que que de juventude, o que que a gente tem feito, né, nesse efeito manada, em nome de uma coisa que a gente julga ser boa. Porque, como eu falei no começo, não é porque a gente está no caminho certo que a gente está agindo certo o tempo todo. Né? A gente faz cagada. Né? E até por ser católico, olha só, eu levantava a bandeira de ser católico, que hoje, graças a Deus, continuo guardando no coração, né? Mas em nome disso eu saía batendo, né, nas pessoas, com um discurso totalmente errado, sem fundamento. Tudo porque era só um jovem idiota. Né? Um pouco menos jovem, um pouco menos idiota, mas ainda jovem, ainda um pouco idiota. Tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e dessa ideia, tá? Desse novo quadro. Não deixe aí de cumprir a nossa ritualística, os nossos ritos youtubísticos, né? Curta esse vídeo, deixe aí seu comentário, compartilhe com seus amigos para que o YouTube entenda que esse vídeo é realmente relevante, não só pela polêmica, mas porque de fato as pessoas estão gostando do que foi dito aqui, tá bom? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.